Opa! Síndrome do aquário velho, parte 2. Engraçado como esse assunto leva a outro assunto, que leva a outro assunto. Bora! Fala, povo das águas, não esquece do like. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado aos meus seguidores, a minha esposa, obrigado a vocês. Caiu meu óculos, um segundo. Vamos lá, Ted Ray, de novo aqui para os seus devidos lugares, daqui a pouco a gente conversa novamente. Temos o nosso livro ainda disponível, além dos suplementos da Aquashow, toda a linha AQ Hidrocal, AQ Secal, AQ Buffer, Magnésio, Iodo e AQ Carbon, mais novo membro da nossa... Olha aí a foto que legal, ó. Toda a linha de produtos Aquashow, de suplementos para Reef, da melhor qualidade, melhor custo-benefício do nosso Brasil, com toda certeza. Pessoal, é o seguinte, vamos falar hoje sobre a síndrome do aquário velho? Alberto, não vai ter nenhum comentário? Claro que vou! Durante a live, primeiro, muito obrigado pela participação na nossa live, no pré-lançamento do curso de aquarismo básico. E eu peço desculpas em relação ao áudio. Infelizmente, foi tudo muito de improviso. Eu não estava com o microfone de lapela, enfim, uma série de coisas que acabou que o áudio não ficou tão bom, ficou um pouco baixo. Eu teria que reeditar tudo para levantar de novo, é 1h30 de vídeo, demora demais. E aí eu assisti em 2, 3 celulares lá do pessoal de casa, da minha família, e dava para ouvir numa boa, bota o fone de ouvido, aumenta o volume, enfim. Eu optei em não mexer mais naquilo, eu peço desculpas, né? Mas é algo que foge às vezes do controle da gente. Para as próximas eu já vou corrigir esse problema técnico. Não esqueçam vocês, tá? Aqui na descrição do link, do vídeo, nós temos o link que leva você a se matricular no nosso curso. E uma coisa muito importante, pessoal, durante o curso, durante a live, tinha 40 e tantas pessoas assistindo e estava com 28 likes, alguma coisa do tipo. Eu na hora falei, pessoal, poxa, ó, tem tanta gente assistindo, cadê os likes? Aí não deu um minuto, o número de likes estava igual ao número de pessoas que está assistindo. Então, por favor, você está assistindo, põe o like, por favor, por favor, por favor. Criança que pela, né? 50, 70, por favor. Então, vamos lá, vamos ajudar o Brasil, vamos ajudar o aquarismo no Brasil. Falando nisso, meus sentimentos à família do Jake Adams, né? Um aquarista, rapaz novo, infelizmente uma fatalidade, acabou falecendo. Eu não sei direito o que ocorreu, parece que foi um acidente de trânsito, de moto, enfim, não faz diferença também, isso não muda nada. Mas meus sentimentos à família, né, do nosso querido Jake Adams, e que lá em cima agora ele vai tomar conta de outros mares, outros aquários, né? Foi uma perda bem chata. O aquarismo está realmente menos culto com a sua ida, Jake. Mas que Deus o receba de braços abertos. Olha só, antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, deixa eu avisar. Quinta-feira, dia 3 de novembro, às 3 horas da tarde, 15 horas, mais uma live aqui com Alberto Bacelar Aquashow. Vamos dar continuidade ao lançamento do curso básico de aquarismo e falaremos sobre uma série de assuntos, um monte de coisa relacionado ao aquarismo. De repente até conseguir tirar um pouco mais de dúvidas, né? Avisando com um bom tempinho antes para que a gente já se prepare. Reserva aí na sua agenda, hein? Não esquece. Vamos lá, vamos ao vídeo. Bom, eu quero agradecer ao meu amigo Douglas Pereira e a sua esposa Viviane Claudino,
Eles são do Recife, meu conterrâneo aí, é do Grupo Marinho Pernambuco. Foi legal, ele fez um comentário, fez uma postagem, eu acabei comentando o post dele, né? E ele se sentiu todo importante, falou, nossa, que honra, eu sou seu seguidor, já assisto todos os seus vídeos, né? Falei, melhor que Netflix. Enfim, eu agradeço pela confiança, pelo carinho de vocês. Douglas, Viviane, obrigado, viu? Obrigado de coração pela confiança no meu trabalho. Mas eu já fiz um vídeo mostrando sobre a síndrome do aquário velho e tentei fazer com que vocês entendessem que muito mais a síndrome do aquário está ligada, né? Eu fiz até uma pegada meio filosófica, falando sobre essa questão, relacionando isso àquela coisa do cansado, de você no mesmismo, na rotina das coisas que a gente depois de um tempo parece que não dá muito valor, né? Eu vi uma cena esses dias na televisão, de uma novela que eu estava assistindo lá. Eu assisto novela, assisto sim, eu gosto, sempre gostei. E na novela, o senhor já de idade, ele não enxerga, né? E aí ele pergunta, a moça pergunta se ele faz alguma coisa bem legal, eles querem recompensar esse senhor, o senhor sábio, né? Representa a sabedoria. E aí ele fala, não, que ele não precisa, tudo que ele tem, tudo que ele quer, ele já tem na vida, ele se considera uma pessoa rica, apesar de não ter dinheiro, mas ele tem todo o resto. Ele falou, e agora, por exemplo, o que eu mais quero na minha vida, o que o senhor mais quer na sua vida? Eu quero provar esse café que você acabou de fazer. E foi engraçado, porque na hora que a moça encheu a xícara e deu o café para ele sentir, ele cego dos dois olhos, ele sentiu o aroma, ele falou, aí ele provou e falou, nossa, o sabor está melhor, eu não sei o que está melhor, né, se é o sabor ou o cheiro, e vamos combinar, né, para quem curte café, a maioria do planeta curte, poucas pessoas não gostam de café, o cheiro do café, às vezes, até quem não gosta de café, gosta do cheiro, e realmente é um odor, um buquê todo particular. E eu estava, na hora que ele falou isso, né, eu quero ter o prazer, eu não preciso ver, mas eu sinto o cheiro e sinto o sabor, e isso para mim já é uma alegria, uma riqueza, né? Um presente do universo de Deus, que ele fala na novela, na cena. E eu tinha acabado de fazer um cafezinho, estava com um cafezinho na mão, eu e minha esposa, a gente olhou um para o outro assim e falou... São coisas que a gente tem no dia a dia, prazeres que nós temos no dia a dia e não valorizamos como deveríamos valorizar. Não valorizamos. Falta aquela gratidão nata a todas as coisas do céu e da terra. E é engraçado isso, porque eu fiz uma analogia de que a síndrome do aquário velho está ligado justamente àquela rotina, ao cansaço. No começo era tudo novidade, no começo era legal. Agora você toma o café, você não para sentir o cheiro, você não para saborear o gosto. Assim é com o vinho, com a cerveja, com a sua caipirosca, com a sua caipirinha, com o seu suco, com o seu arroz, com o seu feijão. Sabe, o zoiudo, o arroz, feijão, ovo frito, saladinha e um bifão, né? O zoiudão com ovinho frito. São coisas que a gente tem no dia a dia de forma tão rotineira, tão fácil, né? Para a grande maioria de vocês que estão me ouvindo, que estão me seguindo aqui, que assistem meus vídeos, que isso passa a ser uma coisa que a gente não valoriza mais, a gente não dá a devida atenção. E acontece o mesmo com os nossos aquários, com o nosso peixe. A gente tem aquilo no começo, é aquele zelo, a gente cuida e o tempo vai passando e você desleixa, né? Você literalmente se abandona os cuidados. Mas aí, dentro da pesquisa que eu fiz dentro dos sites, eu peguei alguns sites antigos, eu peguei inclusive fóruns antigos, um dos fóruns daqueles que o nosso querido Alex Corrêa mencionou na live, que ele participava, eu também participei há uns anos atrás. E vi vídeos relativamente mais recentes, tem pouca coisa, né? E a maioria deles está relacionado mais à água doce. E eu fiz questão dentro de uns dos sites que eu pesquisei, que eu fiz uma análise geral, né? Eu fiz questão de separar isso aqui, olha lá. Quais são as principais causas desse problema, da síndrome do aquário velho? E, gente, veja bem, eu peguei esses tópicos para mostrar a vocês que no final tudo é aquilo que a gente acabou falando no começo. Olha que interessante essa visão e nós vamos conversar sobre isso, tá? Ele dá 3 motivos como causas principais. Didaticamente ele resolveu descrever dessa forma.
O tratamento da síndrome do aquário velho, ele resolve também com 3 tópicos e como evitar também mais 3 tópicos. Totalizando 9 tópicos relacionados pelo site em questão. Eu preferi não dar créditos, porque eu acredito que isso eu teria que ter autorização, enfim, não vem ao caso, mas bobagem também. Vamos lá. Falta de manutenção regular, principalmente troca parcial de água. Ele atribui a causa. Então, não fazer troca parcial de água leva à síndrome do aquário velho. Outro motivo, apenas completar-se a água evaporada sem fazer TPA. Principalmente no aquário de água doce, a gente tem isso. A água vai ficando dura e isso acontece também com a água salgada, viu, gente? Muita coisa, muitas vezes, as concentrações, conforme você vai repondo a água de RODI, mas eu já vi casos em que a pessoa não monitora e com o passar do tempo, acontecem 2 extremos. Ou a água vai ficando dura demais, ou seja, vai aumentando muito a densidade, a salinidade, ou a água vai perdendo a salinidade. Porque naquela de evaporar, se você pega os pontinhos que explodem ali do meu lado direito por conta da grande praia, né, do manguezal que está lá, quando a água desce, ela forma respingos e o respingo condensa, né, molha o vidro da luminária e das madeiras em volta do aquário e acaba condensando o sal fica cristalizando nessa aí, que evapora a água e isso não retorna ao ambiente. Então isso faz com que na hora que essa água suba, um pouco de água, não é só por evaporação, água que sai, água de troca, enfim, uma série de outras coisas leva a isso. E a diminuição lenta como terceira e última causa do pH, a acidez que ele menciona, dada pelo fato de que vão se acumulando, já que você não faz a exportação de nutrientes, vão se acumulando dentro do aquário uma série de nutriente, produto de nutrição que vai servir de alimento, compostos orgânicos que vão servir para crescimento principalmente de algas, né, e tudo mais. Isso leva à morte de peixe. Às vezes se você tem, o aquário está com 2, 3, 4, 5 anos, tudo bonitinho, aí você compra um peixe, coloca, o peixe morre depois de 1, 2 semanas. Mas, pô, acho que o peixe estava doente na loja, mas você vai na loja, não, cara, esse peixe está aqui há mais de 1 semana, há mais de 1 mês, há mais de 2 meses. Hoje, em especial, os peixes marinhos acabam ficando mais tempo, a rotatividade caiu um pouco dentro das lojas, enfim. E o peixe está saudável, leva para casa, morre, assim também são com alguns corais, né? Então, ele atribui, o site, a pessoa que fez essa matéria, atribui isso, grande parte, justamente o acúmulo, né, que vai acontecendo com o passar dos anos. Vale a pena a gente frisar que o que leva a pessoa a falar, pô, o que está acontecendo com o meu aquário? Nós vemos muito, tem muitos vídeos na internet, eu tenho vídeos sobre o assunto, aquários que estão totalmente descontrolados em relação a algas, né? Um crescimento, você olha, vê aquelas algas filamentosas para tudo que é lado, e fala, poxa, como é que o cara deixa chegar nesse ponto? Eu já tive cliente que era assim, e ele falava, não, eu acho bonito, eu prefiro assim, eu não gosto da rocha limpinha, eu só tenho soft e eu gosto do aquário cheio de alga. E é um gosto, gosto é gosto, fazer o quê? Né? A qualidade da água não está boa? Não tenho o que falar, né? Enfim, qual é o tratamento então que ele dá para a síndrome do aquário velho? Em primeiro passo, aí começam as nossas diferenças, tá? Compre um bom kit de teste. E eu achei engraçado, porque olha justamente o que ele colocou, tá? Os testes que você deve adquirir: pH, amônia, nitrito, nitrato, fosfato. São os 5. E que todo mundo aqui provavelmente fala, tá certo esses 5 testes? Tá. Então vamos lá. Vamos botar o pH um pouquinho mais para depois, porque o pH ele cai em função de acúmulo de material orgânico. Conforme vai acumulando material orgânico, você tem uma tendência do meio a se acidificar. Tá? Quanto mais, se você tiver renovação, potencial de óxido-redução boa, uma quantidade boa de substrato de fixação, uma oxigenação legal, um bom skimmer, etc, é difícil você ter acúmulo de material orgânico, um bom
tá limpando. Mas vamos supor que você não tenha nada disso, que você não tem uma boa circulação, que você tem um perlon que você deixa 2, 3, 4 semanas, 5 semanas lá para limpar, limpa uma vez por mês quando limpa, você não poda o seu refúgio, as suas chatomorfas, ou seja, as suas macroalgas, você alimenta demais seu peixe, você não tem detritívulo, enfim. Tudo isso faz com que toda a matéria orgânica que foi acumulada e que não foi consumida e metabolizada, ela vai, ou melhor, que não foi que mesmo que tenha sido consumida e excreta através de restos de alimento, fezes, etc., a metabolização inicial disso leva a uma amonização, que leva a acúmulo de amônia, nitrito, nitrato. E com isso o pH cai. Só que assim, gente, para você ter uma quantidade suficiente de material orgânico ou de morte dentro do aquário, a ponto de fazer com que o pH da água do mar, da água salgada, caia num padrão, numa medição assim perigosa, seu aquário já virou uma fossa, né? Então, assim, não existe nada mais tosco, mais inútil do que você ter um produto, um teste para medir pH de um aquário de água salgada, né? O de água doce, porque o peixe, eu quero peixe de ambiente mais ácido, peixe de ambiente mais alcalino, eu preciso monitorar. Eu tenho uma forma um pouco diferente em relação a isso, mas que assim seja, vá lá, que seja. Mas o marinho, você está realmente com um problema, não é só, acredito eu, de síndrome de aquário velho, mas a síndrome do aquário recém-montado que nunca vai se maturar e que você tem a mão pesada e todas aquelas outras coisas que a gente discute tanto no nosso canal. De qualquer forma, a amônia é a mesma coisa. Para você ter uma amônia alta no seu aquário, gente, você precisa estar jogando muita comida. E parte-se da premissa que você já sabe que a alimentação está aí nos vídeos do Alberto Bacelar e tem um monte de vídeo. Eu recebi um cliente esse fim de semana, que, pelo amor de Deus, um aquarinho de 40 litros com 2 palhaços. Ele coloca mais comida naquele aquário do que eu ponho na minha bateria de peixe, cara, daqui da loja. É impressionante. O cara carrega a mão assim 2 vezes por dia. E como é que está o aquário dele? Uma pengue, uma poliesculhambose multigeneralizada. E eu ponho pouca comida, Alberto, eu não ponho muito não. Aí eu falei, cara, assiste meu vídeo, né, acabe de uma vez por toda, como controlar nitrato, fosfato, silicato, etc. Assiste, tem aí um vídeo maravilhoso sobre o assunto. Então assim, o teste de amônia, você para ter amônia, você tem que estar meio por fora. Automaticamente, a amônia vai virar o quê? Nitrito. Se sua amônia deve ser mantida baixa, porque a sua rotina de alimentação é pequena, você vai ter pouquíssimo nitrito. Sem contar que o nitrito ele faz e cai rápido. Ele vai ter aquele momento em que ele cresce muito rápido e some do mapa. Então, testar nitrito pelo amor de Deus, né? É outra inutilidade. E por fim, aí sim vem um teste que talvez fosse interessante, que é o tal do nitrato, junto com o fosfato. E geralmente, se um tem o outro, se tem um, o outro também tem. Porque a fonte dos dois são muito parecidas. Em especial o fosfato que vem da água doce, muito mais do que de qualquer, talvez, outra fonte. Mas se você está pondo alimento demais, está vindo daí também. Então, a necessidade do filtro de reversa osmose, não adianta só a resina, eu falo isso o tempo todo aqui no canal. Uma água boa de qualidade, uma água doce de qualidade, uma boa de qualidade é redundância, mas uma água de qualidade, o controle da alimentação, mas água mole em pedra dura, a tendência é sim o nitrato acumular. Eu mandei no grupo esses dias do Jacob Nielsen, aquele livro lá, e do Steve Foss, do The Modern Coral Reef Aquarium Volume 1, uma foto que mostra, inclusive eu fiz esse gráfico em palestras, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa foto mostra o que é um aquário ciclado sem rocha viva e um aquário com rocha viva. Em teoria, quando você tem uma boa quantidade de rocha, e isso inclui também o cascalho, então eu uso como parâmetro rocha e cascalho, que são os substratos que a gente utiliza, você tem a tendência
de que se você não tiver um input doentio, patológico, você não vai ter o acúmulo do nitrato como deveria. Assim sendo, mesmo que você ponha pouca comida, vamos supor que o seu nitrato sobe. E aí vem a tal da questão do que eu falei agora há pouco. Pode ser que através do teste de nitrato você consiga monitorar, você consiga ter uma leve tendência de saber se você está ou não está pondo muita comida, tá? Mas entra aquela história. Se você não põe, não vai ter. Lembra da receita de bolo? Para que você vai comprar um teste para medir quantos ovos tem no bolo se você colocou 3 ovos na massa? Portanto, se você controla, se você põe alimento que é consumido e não sobra, e isso não tem... Gente, isso é o tempo que vai lhe dizer. Tá, Alberto, e enquanto eu não aprendo, como é que eu faço para saber? Alga. Você está colocando alimento e está nascendo alga, está pondo muito, está pondo muito. Principalmente, entendam, tá? Entendam, em aquários velhos, em aquários com mais de 1, 2 anos de idade, eu estou me referindo. Os aquários novos, esse não. Esse tem todo aquele processo que você aprende aqui no meu canal e no curso de aquarismo. Dá o like aí, não esquece. E você aprende no curso de aquarismo, tá bom? Então, é assim, eu não vejo muito como sendo correta a afirmação de que o tratamento da síndrome do aquário velho se dá com compra de kit de testes. Segundo, realizar troca parcial de 10 a 15% de acordo com a quantidade de peixe do seu aquário. Em alguns casos em que o nitrato esteja muito alto, ele manda tirar até 10% por dia e sair monitorando até abaixar o nitrato. Entenda, você pode fazer isso essa semana. Você vai trocar 10%. Na semana que vem você vai medir, vai estar alto de novo. Porque se você não tirar a causa, não cessa o efeito. Ok? E por último, ficar de olho nos parâmetros, medindo todos os dias. Para quê? Sabe? É corrigir, é voltar à sua rotina de tratamento. Como evitar a síndrome do aquário? Realizar troca parcial com frequência, o cara nora TPA, né? Adicionar organismos vivos que ajudem a consumir nitratos e fosfatos da água, remoção. No caso de água doce, plantas. No caso de marinhos, os próprios corais, né? E medir os parâmetros da água também de vez em quando para continuar controlando. Nos 3 casos aqui, ele diz que o problema da síndrome do aquário velho está relacionada à falta de TPA. Bom, há outros fatores. É necessário que nós encontremos uma forma de exportar nutrientes indesejáveis no aquário. Essa exportação, ela é dada através dos sistemas de filtração que nós possuímos disponíveis. Os mecânicos, os físicos, né? Os químicos. Então, existem até um se confunde com o outro. Por exemplo, é dito que carvão ele promove uma filtração química. Sim, 90%, 99% do carvão ele tem como função primordial a filtração química por adsorção. Mas na bag, toda vez que um pedaço de partícula passar, aquele carvão vai reter. Então o carvão também tem uma função de filtração mecânica, ok? A rocha viva, ela faz filtração física e química. O perlon, a mesma coisa. Então, assim, de tudo isso, gente, a gente chega à conclusão que, de fato, a melhor forma do seu aquário não ficar velho é mantê-lo novo, é mantê-lo saudável. E de que forma é feito isso? Simples. Rotina de manutenção. No nosso curso de aquarismo, eu menciono o que fazer todos os dias, o que fazer toda semana, o que deve ser feito todo mês, a cada 6 meses, a cada 1 ano. A gente tem um programa de manutenção do aquário para que você possa manter o seu aquário, um programa de manutenção para que você possa monitorar e fazer com que o seu aquário entre numa rotina
de tratamento onde você raramente vai ter problema. É claro que imprevistos acontecem. Spray, veneno, poluição, às vezes uma poluição que vem da rua, algum produto que eventualmente cai no aquário. Essa semana mesmo eu estou com um seguidor nosso, um amigo nosso, por sinal, e ele, eu venho acompanhando o aquário dele já faz umas 2 semanas, porque ele usa uma buchinha para limpar o vidro e tudo mais. Ele guardou a buchinha num determinado lugar. A pessoa que trabalha na casa dele não sabia que era a buchinha era do aquário e meteu cândida lá para lavar não sei o que, com cândida, né? E largou a buchinha. Ele pegou a buchinha, achou que a buchinha estava intacta, virgem, e mergulhou dentro do aquário. Putz, aí veio o crescimento abundante de bactéria, a água ficou esfumaçada, aquela coisa de leitosa, e a gente orientando ele e tudo mais. Eu falei, olha, dependendo da quantidade de animal que morreu, da biota que você perdeu por conta disso, não adianta você achar que de hoje para amanhã, se você fizer uma TPA total, aquilo que morreu e está lá dentro, nas entranhas, né, nos interstícios da rocha, do cascalho, do substrato de fixação como um todo, isso aí leva tempo. Isso até amonizar, virar amônia, virar nitrito e virar nitrato, e também começar a liberar fosfato, obedece a um ciclo temporal, né, químico temporal, e que é seguido. Não tem como você mudar isso não. Aquilo que está lá dentro e você não consegue tirar e morreu, ele vai ter que passar pelo ciclo do nitrogênio, vai ter que liberar o fosfato, vai ter que virar matéria orgânica, e que será sim transformada, normalmente é transformada em alga, quando pior acaba matando, queimando guelra de peixe e tudo mais. Então a solução nesse caso é um monitoramento. Ah, legal, monitoramento com teste? Não, sabe aquele dinheiro que você vai gastar com aquele teste? Faz TPA toda semana, mas quanto eu troco de TPA para saber se está baixando, Alberto? É um bom senso. Isso tem que ter realmente bom senso, porque nem o teste vai falar para você quanto de TPA você deve fazer. Eu já vi casos em que a pessoa, para baixar de fato num valor que seja compatível com aquilo que é dito como normal, teria que trocar 80, 90, 100% da água. E dali a 3, 4, 5 dias aquilo vai subir de novo, porque você tirou a água, mas não tirou a fonte. Você tirou o efeito. Então, há um outro risco. Problema que não é só o nitrato e não é só o fosfato que está diluído na água, gente. Você tem na água produtos tóxicos diluídos que a gente não mede. E que isso acabou levando os animais, os organismos, os micróbios, as bactérias, os vírus, a um equilíbrio osmótico. Muitas vezes, mudar de forma brusca isso pode fazer com que você mate mais animais ainda. Você afete e danifique ainda mais o seu sistema. E isso vira um ciclo vicioso. Então, vamos devagar. Vai trocando 20% de início. Como a gente tem um gráfico que mostra, se isso aconteceu no dia 1º do mês, é claro que lá para o dia 6, 7, é que você começa a ter um nível perigoso. E é aí que entra a prevenção. Você conhece o ciclo do nitrogênio? Conheço. No 7º, 8º dia no máximo, troca metade da água. Opa, tira aquilo. Evite que aquilo se transforme, que aquilo suba e se transforme no amônia. A partir daquele momento é que vai ter tudo aquilo que foi morto e que está se transformando em amônia, é a partir dali que você vai começar a ter problema. Então, troca 50% e a cada 3, 4 dias, por 20, 25 dias pelo menos, vai trocando todo dia 10%, troca 10%, troca 10%. Deu os 30 dias, provavelmente é o período máximo onde tudo aquilo já amonizou, já virou nitrito, já virou nitrato. Opa! Vamos fazer mais uma TPA de 50% e agora voltar à rotina normal de tratamento. É assim que a gente previne certas coisas. E tudo isso pode acontecer em função de acidentes e tudo mais. A síndrome do aquário velho, o acidente em questão é justamente não limpar perlon, não trocar perlon, não usar, não limpar o vidro como deve direitinho, cascalho. O Alberto, você tem mania de agitar o cascalho, né, o substrato do fundo do aquário,
para alimentar os corais? Calma, sim e não. Vocês viram num dos vídeos que eu dei que as pessoas às vezes falam, quando você vai passar o limpador, cuidado para não levantar, porque aquilo tem nutriente blindado, lembra? Até um termo errado, erroneamente utilizado, e isso libera na água. Sim, existe lá dentro, no fundo do cascalho, nos intertícios. Se você esmagar uma rocha, tirar, fizer bagunça dentro do aquário, com toda certeza a possibilidade de haver liberação de toxina, de compostos que vão fazer mal ao aquário, mal ao sistema, liberação de bactérias que estão lá quietinha e que de repente encontram possibilidade de se multiplicar e vir a se tornarem patológicas, isso faz mal. O que nós fazemos e que eu faço é riscar. Eu pego isso de agitar um pouco do cascalho na hora que passa o limpador, ou passar um bastão, uma varetinha, como se estivesse rasqueando. Os primeiros meio centímetro, é por cima, dá aquela, sabe, sobe aquela poeirinha. Eu não estou mexendo na intimidade do sistema. Então, tudo isso leva a um conjunto de fatores que, se você não tiver cuidado, a síndrome do aquário velho, no final de tudo, está ligada ao quê? Síndrome do aquário velho, parte 1. Percebe? Porque, gente, vamos combinar? Um carro antigo só se torna velho se você não cuidar. Enquanto você tem um carro antigo e você cuida, troca óleo, mantém pneu calibrado, toma cuidado, faz as manutenções preventivas, troca a pastilha de freio, mantém ele sempre alinhadinho, deu folga nas buchas, bucha de direção, suspensão, amortecedor, troca, porque deu prazo. LED. Hoje a gente, graças a Deus, a tudo que eu venho mostrando aí para vocês, a gente vem entendendo uma coisa: LED tem prazo de validade. LED tem prazo de validade. Esses dias eu estava vendo um vídeo de comparativo de uma luminária Prime com uma luminária nacional, e assim, a luminária nacional ganhou da mesma potência, ganhou disparado em praticamente todos os quesitos, só perdeu no quesito beleza. Ela é mais feia. De resto, só vantagem. A começar pelo preço, custa metade. Depois pela manutenção, tem peça de manutenção, você troca facinho, não tem segredo. Uma vez bem montada, uma vez LED centralizado, de qualidade, como é os casos dos LEDs que a gente usa, equipamentos adequados, mesmo quando é Wi-Fi ou por controladora, ligada dentro da sua potência, relação de potência, de amperagem, com, sabe, DDP, com tudo bonitinho, tudo feito como tem que ser feito. Não perde mesmo, só ganha. Esse negócio já está mais que provado. E é claro, né, com as iluminações híbridas, então, nem se fala mais. Assim, a gente tem hoje condições de fazer com que, aos poucos, o aquarismo comece a não entrar nesse problema depois que o LED... É 4, 5 anos. Bem entendido, 4, 5 anos para dar, assim, para queimar, para desligar, para apagar. Porque antes disso, não vai dar 3 anos, 3 anos e meio. Antes disso, a sua luminária aí de 7, 8, 9 mil reais vai perder o seu par. Vai perder. Ela começa a diminuir. Porque há o desgaste natural de tudo. A lente, o LED, os componentes eletrônicos, tudo isso tem prazo, tem gasto. E principalmente uma coisa que funciona numa temperatura tão alta, né, como é a maioria desses equipamentos que a gente utiliza. A minha aqui, a cada 4, 5 meses, 6 meses, um outro LED pisca. Eu estava com um outro dia piscando até, achei que era o LED que estava ruim, não era não. Foi quando eu fui lá, tirei o vidro, na hora que eu fui pôr o vidro, eu bati na lente e ela empurrou o fio e deu mau contato. Eu só tirei, eu vi que estava com mau contato, soldei de volta. Agora, são coisas que estão ligadas à manutenção. A você acordar de manhã e aprender que você não pode tomar o seu café, sabe, sem nem olhar. Porque mesmo que você não enxergue, aprecie, agradeça o cheiro, o sabor, agradeça estar vivo, né? Agradeça o dia, agradeça tudo isso. Porque
Não deixe que o seu aquário fique velho como você deixa as outras coisas da sua vida envelhecerem. Cuide. Cuide com amor. Quem ama, cuida. Não esquece do like. O vídeo... eu ia fazer o vídeo, esse próximo vídeo ia ser sobre HQI. Nós falamos sobre como escolher. E o próximo vídeo provavelmente vai ser um assunto que eu não vou falar agora. Depois eu conto. Mas, em função da necessidade de seguir um cronograma, e esse cronograma, a gente precisa fazer com que ele tenha assuntos diversos. Senão fica meio monótono, né? Fica meio maçante. Assim, gente, vamos com calma. Eu estou em processo de adquirir um monte de equipamento, reator, refletor, lâmpadas, enfim, uma série de coisas que vão permitir que a gente comece a montar de novo, volte a montar as luminárias híbridas que eu fiz muitas, né, lá há uns 4, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Eu fazia, antes de ter o canal aqui com vocês, eu já fazia bastante luminária híbrida. E na verdade a híbrida na época era com T5, não era com LED, né? Mas enfim, eu vou falar também sobre isso. Um seguidor inclusive pediu para eu falar sobre luminárias híbridas com T5 e LED, e não com HQI LED. Eu vou explicar depois sobre esse assunto, com calma, tá? Por que que eu não fiz, já fiz uma vez para um cliente que tinha T5, mas a gente vai discutir sobre esses assuntos com o decorrer dos próximos vídeos, tá bom? E não esquece, hein, pessoal? Quinta-feira, dia 3 de novembro, 3 horas da tarde. Aí a gente vai estar junto novamente. Falou? Até lá! Eu acredito que o recado está dado. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Não esqueçam do like e, por favor, gente, indique nosso curso, indique nosso trabalho, leve o aquarismo a mais lares, a mais casas, né? Para os nossos amigos aí no nosso país. Fechou? Vamos lá, Ted? Vamos lá, Ray? Fechou. Vamos lá. Vem cá. Opa! Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, obrigado mamãe, aos meus seguidores, obrigado à minha esposa, obrigado a vocês, tchau pessoal e até breve. Fui!